Vamos dar início à meditação nesta oportunidade da Palavra de Deus que Ele nos concede. Vamos continuar meditando no tópico aonde estamos meditando, falando sobre inveja. E queremos continuar cada momento de reflexão, compartilhar com todos vocês. A pessoa que vive presa por este sentimento de inveja, vive doente. Ela pode estar bem vestida, ir à congregação, falar bem a respeito das coisas de Deus. Ela está doente e ela precisa entrar na clínica de Jesus, do Nazareno. Eu lhe aconselho que faça isso. Se você estar com essa doença, é perigoso por onde você passar contaminar. E como você pode dizer isso? A Bíblia mostra. Observe que eram 12 filhos na casa do patriarca Jacó. Observe que todos 11 estavam doentes, com o mesmo sentimento, com a mesma doença. Se tivesse de entrar no escritório de Deus, Deus ia dizer: venha todos 11. Vou ter que fazer uma consulta e diagnosticar e vos passar um remédio para ser curado. E Jesus definiu isso muito bem quando ele disse: os que precisam de médico não são os sãos, mas sim os doentes. E eu quero lhe dizer que é a casa de Deus, que é casa de oração, não é casa de show, para estar com o celular na mão, ao decorrer dos cultos, filmando o cantor, filmando o pregador, pois lá não tem artista, lá não tem famoso, lá tem que ter Jesus Cristo e o vaso de Jesus sendo usado pelo Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Tem que ser assim. As coisas têm que ser feitas como estão o modelo nas Escrituras. Então veja que todos os 11 irmãos de José, diz que José foi invejado por eles. Não se trata de um, isso se trata de 11. E eu quero lhe dizer que um só pode contaminar uma congregação e contaminar certas pessoas por onde passar. Então, se você percebe que cristão ou não cristão onde você vive é invejoso, ore. Se pegue cada vez mais com Deus para essa doença não lhe pegar. Primeira coisa, que quem vive preso por este sentimento não come pão ázimos. Eu vou explicar de novo. Quem tem esse sentimento não come pão ázimos. Você sabe o que significa pão ázimos? Você sabe o que significa pão com fermento? Você sabe o que simboliza o fermento no Antigo Testamento? E hoje é espiritualmente. Lá não se podia comer pão com fermento natural mesmo, porque o fermento lá simbolizava o pecado entre os filhos de Israel. Portanto, se eles não guardassem a ordem que foi dada naquela celebração, lembrando o tempo que eles viveram no Egito, lembrando da libertação
que Deus o libertou, tirando daquele Egito, e eles tinham que ter aquilo em memória. Em Caná tinha que ter em memória. Esta festa é guardada até hoje perpetuamente, lembrando o nosso cativeiro e trazendo a redenção para o povo de Israel. Agora eu te pergunto, como é que um cristão, Deus o tirou do Egito, e ele sai fisicamente, mas não sai espiritualmente? Se hoje o reino é espiritual, a mensagem é espiritual, o pregador é espiritual, a comida é espiritual, o pão é espiritual, Jesus é espiritual, tudo é espiritual. Então, se você vive ou anda com uma pessoa, com um cristão invejoso, tenha muito cuidado. Observe que o que mais se leva um cristão a se contaminar se chama palavras. E Jesus define isso muito claro. Quando trouxeram para Jesus teus discípulos, entraram na roça em propriedade alheia, colheram espiga de milho e foram questionar com Jesus. E Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. E aí ele está falando de palavra, tenhamos cuidado com as palavras que saem dos teus lábios, que são pronunciadas. Essas mesmas palavras te contaminará e fará com que o homem ou a mulher fique afermentado. E um homem ou uma mulher fermentado, se orar, não sobe. Não sobe. Oh, glória, não sobe. Deus ainda quer pão ázimo. Deus ainda quer sacrifício sem fermento. Deus ainda quer louvor sem fermento. E é por isso que hoje a gente não anda muito, para a gente não encontrar. Lá no dia da igreja dos primeiros cristãos, no meio deles, a gente não, se olhar pela Bíblia, não se via fermento entre aqueles que guardaram a ordem de Jesus. Não se via fermento, se via era louvor, era profecia, era milagre, era perseverando doutrina, era oração, era um coração puro, com singeleza de coração, como eles viviam, e dizia, eles caíam na graça de Deus, e Deus era com eles, e Deus era com ele, e os milagres aconteciam, e o rebanho crescia. Oh, glória a Deus! Há um movimento nos nossos dias, no meio do povo, um movimento estranho. Mas eu venho nessa oportunidade, peço a Deus, abre os meus olhos, Deus, para que eu veja o que está à minha volta. Abre os meus olhos para quando eu olhar para quem está à minha volta, não olhar com os olhos carnais, mas olhar com os olhos espirituais, para não ser enganado. Há movimento estranho, com sentimentos facciosos. Que eu te pergunto, que sentimento é esse que você não dá glória pela mensagem que Deus dá ao irmão? Pelo louvor que o irmão louva. Que sentimento é esse? A criar vergonha, rapaz. A se converter a Jesus, para poder entrar no reino dele. Que sentimento é esse? Que fica murmurando da mensagem que Cristo dá. Porque a cada um Deus dá conforme Ele quer dar e buscam. Então, tenhamos cuidado, porque o sentimento de inveja contamina e ele anda escondido por aí. Mas quem está na palavra vê, porque o Espírito Santo faz ver e conhecer. Glória a Deus. Até a próxima, que Cristo continue
nos abençoando e sejamos, como a Bíblia diz, todos os dias, todos os dias, todos os dias, de pé, olhando para cima, dando glórias a Deus. Até a próxima, em nome de Jesus.